Alô, pessoal do Blog na Rede. Estou aqui na companhia de um querido amigo meu. Ele é um baiano, reside na bela e querida cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, e ele está aqui para falar algo muito especial. O querido Luciano Novaes é um espírita já de longa data, militante do movimento espírita de Vitória da Conquista, e Vitória da Conquista, que é essa cidade linda que todos sabem que realiza um evento maravilhoso, que é a Semana Espírita de Vitória da Conquista, né? Com irmãos do movimento espírita de todo o Brasil, há décadas, sempre nessa Semana Espírita, aportam lá em Vitória da Conquista, levando a mensagem da fraternidade. Mas o querido Luciano está aqui porque estamos na Semana da Revolução Francesa, em homenagem a essa data inovidável. Publicamos um artigo no nosso blog sobre a obra do Hermínio Miranda, Eu Sou Camille Desmoulins, um artigo maravilhoso do Sidney Paltman, que leu a obra e fez uma análise profunda, maravilhosa. Mas eu estou com alguém aqui que conheceu, foi amigo e teve longas conversas com Luciano dos Anjos. Este amigo meu é outro Luciano também, o Novaes, que está aqui nesse bate-papo comigo no blog na rede. Então, meu querido Luciano, eu queria que você trouxesse para todos nós os traços, as características dessa personalidade notável que é o Lucien Camille Desmoulins, mas agora reencarnado na persona do Luciano dos Anjos. Como é que foi esse encontro? E claro, eu queria que você traçasse o perfil de espírita que o Luciano tinha, não é? Ele já desencarnou, e que você abrisse o coração para falar dessa grande personalidade, esse espírito que foi um revolucionário francês e nessa vida foi um revolucionário espírita. Hoje, nos tempos atuais, trabalhou pela Revolução Mundial dos Espíritos. Essa revolução silenciosa, mas a mais efetiva de todas, que estamos todos a viver. Então, meu querido Luciano Novaes, com você a palavra, fale-nos de Luciano dos Anjos, o nosso querido Camille Desmoulins. Olá, meu caro amigo Bruno Tavares. É uma grata satisfação poder conversar contigo. E aproveito para saudar a todos os amigos do blog da rede, augurando votos de paz. Antes da gente começar a falar sobre Luciano dos Anjos, que é o nosso foco, né? É o nosso ponto de partida, eu gostaria de ressaltar a você e para os companheiros do blog a importância da Semana Espírita daqui de Vitória da Conquista, que é uma das primeiras do Brasil. A sua primeira edição, para que a gente possa entender e compreender a importância desse evento aqui na nossa cidade, ocorreu em 1953, setembro de 1953. Trata-se de um evento, sabe, Bruno, muito sólido, né, muito bem estruturado, do qual vale a pena de fato participar. Esse ano, né, por exemplo, no ano 2019, nós estaremos realizando a 66ª edição desse evento, com o tema central Rumos Libertadores. E a gente aproveita, né, para poder divulgar a doutrina espírita através da Semana Espírita de Vitória da Conquista. É um evento muito pujante, muito dinâmico, realizado pela União Espírita daqui da cidade, por sinal realizado por pessoas muito inteligentes, muito centradas naquilo que elas precisam fazer. São pessoas também muito comprometidas com a doutrina espírita e que faz desse evento um evento de caráter muito fraterno,
de caráter muito elucidativo. Vale realmente a pena a gente poder prestigiar as palestras, os cursos oferecidos nessa ocasião. Agora, com relação a Luciano dos Anjos, né, a esse inesquecível companheiro, a esse inesquecível lidador espírita, eu posso afirmar com todas as letras, com toda a certeza, que eu tive a honra de conhecer uma grande alma, uma alma bem formada. Isso eu digo a você, Bruno, porque eu percebia em Luciano dos Anjos um caráter muito íntegro, um homem muito inteligente, muito compenetrado e, principalmente, muito compromissado com a doutrina espírita. Ele era comprometido com o trabalho da doutrina espírita, sabe? E levava isso muito a sério. E foi justamente esse compromisso que ele tinha com a doutrina espírita, esse amor que ele expressava com tanta clareza, com tanta dedicação, foi que me fez ficar tão fã de Luciano dos Anjos. Longe das questões polêmicas, né, dos pontos contraditórios ou dos pontos convergentes, daquilo que a gente possa pensar de positivo ou negativo, longe disso tudo, a figura de Luciano dos Anjos é uma figura ímpar e que vale muito também a pena a gente poder mergulhar para conhecer, sabe? Ele era um escritor profícuo, né? Ele era um homem da letra mesmo, ele sabia muito bem redigir, não era à toa que era um grande jornalista. E isso fez dele um divisor de águas quando ele trabalhou na Federação Espírita Brasileira, porque é da lavra dele praticamente as mudanças gráficas que aconteceram, não é, para melhor nessa época do ano de 1970, 72, por aí, se não me falha a memória. Mas o Luciano Pessoa, que é o que mais importa, né, no momento, eu não tenho dúvida alguma que eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa fantástica, sabe? E o que me motivou na época a procurá-lo foi alguns estudos que eu estava fazendo nesse período aí de 1990, 2009, por aí, melhor dizendo, né? Eu estava fazendo alguns estudos na área da ectoplasmia, de efeitos físicos, trabalhos de cura e também sobre regressão de memória. E como eu já tinha lido o livro dele, não é? Eu sou Camille Desmoulins, eu procurei essa obra, estava aqui na minha casa, eu peguei esse livro, reli esse livro e me veio a ideia de procurá-lo. A princípio eu fiquei um pouquinho receoso, né? Porque a gente sempre fica. Afinal de contas, um jovenzinho na época, chegar e entrar em contato com uma pessoa de vulto, como era Luciano dos Anjos, eu logo pensei aqui comigo que eu ia ser rechaçado, né? Mas lei do engano, porque quando eu mandei, eu descobri o e-mail dele e eu mandei um e-mail bem longo explicando a situação minha, o que eu precisava saber e tudo mais, e eu tive uma resposta também muito positiva e muito agradável da parte dele. Aquilo me caiu com um conforto enorme, porque eu vi um homem muito simples, né? A gente pensa, a gente tem uma ideia de uma pessoa e de repente é uma outra totalmente diferente, né? Porque eu via em Luciano dos Anjos como se fosse alguém que a gente não pudesse tocar. E de uma hora para outra ele se tornou um amigo, um companheiro, do qual eu sempre consultava, do qual eu sempre procurava, né? E ele sempre tinha uma palavra de conforto, uma palavra para poder me ensinar, me orientar. De modo que eu aprendi muito com ele. A minha convivência com ele desde 2009 foi até praticamente o ano em que ele desencarnou. Tá? Então, aproximadamente aí 5 anos, né, de convivência, sempre mandando e-mail para ele e ele respondendo esses e-mails. Às vezes não podia no momento, né, na hora,
mas me mandava sempre alguma coisa. Não, olha, daqui a pouco eu te respondo, ou então amanhã eu te respondo. E ele sempre me respondia com muita presteza, com muito carinho, com muita atenção. Me abraçou de fato. Então, para um jovem, isso é importante. Eu aprendi isso com ele, sabe? E com outras pessoas também, claro, mas com Luciano dos Anjos, porque eu vi em Luciano dos Anjos alguém que também apostava na juventude. Ele via no jovem, não é, a certeza da continuidade da doutrina espírita, tá? Do ideal espírita. E aquilo dali me soou com muita satisfação, com muita alegria, sabe? Eu criei muita confiança. Então eu conversava com ele de todo o assunto possível, né? Não necessariamente aqueles assuntos polêmicos, né? Porque eu sempre tive meu ponto de vista. E quando a gente fala de assunto polêmico, não tem como a gente não dizer a respeito de Mustang. O Luciano sempre foi muito categórico com relação a essas questões. Eu também sempre fui. Então, de modo que a gente nunca teve nenhum embate sobre isso. Ele me respeitava o ponto de vista e eu também sempre respeitei o ponto de vista dele. Fora isso, todos os assuntos que você possa imaginar, a gente sempre comentava um com o outro. Então, às vezes eu li um livro, mandava para ele um e-mail perguntando para ele se já tinha lido, o que é que ele tinha achado, ou se ele tinha alguma coisa para poder me passar a informação, ele me respondia quando podia, né? Então, minha relação com Luciano dos Anjos foi muito ligada a isso. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E lamento muito isso, porque no ano que eu pleiteava a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro conhecê-lo pessoalmente, foi o ano que ele desencarnou. Eu recebi a notícia, né, um mês logo seguido, logo após o meu interesse de ir lá no Rio, eu recebi a notícia que ele havia desencarnado. Eu fiquei muito sentido na época, porque eu passei a ter muita afeição por ele, né? Como ainda tenho muita afeição por ele. As boas memórias ficaram, né? As boas ideias, as boas palavras dele sempre ressoaram muito no meu coração. E o que vale é isso, né, Bruno? São essas questões. Mas a minha vivência com ele foi essa, né? Foi uma vivência muito afetuosa, né? Gentil. Ele sempre foi um homem muito gentil, mas muito firme nas palavras dele, né? Ele era um homem muito objetivo com aquilo que ele queria, com aquilo que ele dizia. Ele não era um homem de rodeios. Ele dizia as coisas de uma maneira muito prática, muito objetiva, muito clara, mas dentro desse contexto, com uma dose cavalar de amor, de resignação, de entendimento da vida. Então, isso que fazia dele um homem fascinante. Não é? Era bom conversar com ele. Era bom digitar alguma coisa, escrever alguma coisa, mandar para ele, porque você sabia que iria receber um texto grande, né, dizendo várias coisas de maneira inteligente, de maneira clara e muito afetuosa. Eu tenho aqui alguns e-mails ainda guardados, né, que eu tirei cópia, guardei a pretexto de arquivo, né, para arquivar isso. Mas são coisas bem sucintas, nada muito profundo, mas que tocaram muito no meu coração. De modo que foram essas as impressões que eu posso passar para você sobre Luciano dos Anjos, né? O nosso grande Camille Desmoulins, né? Um dos revolucionários, né? Um dos grandes da Revolução Francesa, já que a gente está comemorando mais um aniversário dessa revolução. Nesse mês de julho, né? Então é isso aí, Bruno. É essa informação que eu posso passar para você sobre Luciano dos Anjos. Esse grande homem, essa grande alma, esse grande espírita que soube, em nome de Jesus, soube, a bem da doutrina espírita, deixar um legado para todos nós.
um legado de fraternidade, de amizade, de companheirismo, de inteligência, de acessibilidade, porque ele era um homem muito acessível, e pelo menos comigo ele foi muito acessível, né? E sobretudo amoroso. E amoroso para com a doutrina espírita. Ele não brincava com a doutrina espírita. Ele era um homem muito sério e muito compenetrado com a doutrina espírita. Assim como ele também fazia questão de ser com aquelas pessoas às quais ele mantinha contato, né? Ele tinha esse contato sincero, honesto, amistoso, amigável, verdadeiro. Era essa a impressão que eu queria passar para você de Luciano dos Anjos, Camille Desmoulins. Tá bom? Um abraço para você, Bruno, e para todos aí do blog. Espero que todos possam procurar estudar os livros, ler os livros de Luciano dos Anjos, principalmente, é uma dica que eu faço aqui, um livro interessante chamado O Atalho. Essa obra ela tem um viés muito importante para nós agora na atualidade. Abre os nossos olhos, nos mostra que precisamos andar com os pés no chão, não é? Com relação à doutrina espírita, para que a gente não pegue esses atalhos negativos que muitas vezes surgem por aí, não é? Querendo denegrir, querendo desvirtuar aquilo que Kardec nos legou, que foi a doutrina espírita. Não é? A doutrina espírita com Jesus, por Jesus e para Jesus sempre. Meu querido Luciano Novaes, meu querido amigo, eu te agradeço muito por você ter aberto o teu coração aqui e falado dessa amizade pura, maravilhosa, que uniu os dois Lucianos. O grande Luciano dos Anjos, o Camille Desmoulins, lá da época da Revolução Francesa, ao nosso querido amigo Luciano Novaes, de Vitória da Conquista. E para mim, Luciano, esse encontro não foi fortuito, não foi um encontro casual. Dois Lucianos que se identificaram, trocaram correspondências por tanto tempo, e eu admiro muito, primeiro, a sua resiliência nessa amizade com o Luciano. Por que eu digo isso, né? Porque sabemos que vocês dois tinham algo que não concordava, que era questão de Rustem. O Luciano dos Anjos, uma alma rustenguista, como todos no Brasil sabem, e você, como eu também, você anti-rustenguista, mas a tua resiliência nessa amizade, a alteridade dos dois de sentirem a sinceridade, a convicção um do outro e passarem por cima disso, não deixar que uma questão secundária tisnasse essa amizade tão bela. Então, parabéns, meu irmão. E você fez muito bem em falar aí de Vitória da Conquista, essa cidade linda que traz esta Semana Espírita maravilhosa, famosa, e onde os grandes arautos estão sempre aí todos os anos. E deixo aqui um abraço a sua esposa, aos meninos, a esposa do Luciano Novaes, minha gente, faz um trabalho belíssimo de evangelização infantil no Movimento Espírita de Vitória da Conquista. Então um abraço nela, nos meninos, e estamos esperando, né? Luciano me anunciou que brevemente estará aqui nas terras maurícias, né? Na Veneza brasileira, para conhecer a Casa dos Humildes e muito mais, né? Luciano, um abraço, viu? Beijo na alma. E vocês do Blog na Rede, semana que vem estaremos aqui com mais um convidado ou uma convidada. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.